Então, abra a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia no Salmo 24. Nós vamos continuar a mensagem da quarta-feira passada. Quarta-feira passada, nós falamos sobre o Salmo 24 e hoje nós vamos continuar. Eu falei sobre o verso 1 e 2 do Salmo 24. Aliás, o verso 3 e 4 do Salmo 24. Falei sobre o verso 3 e hoje nós vamos falar do verso 4. Salmo 24, de qualquer jeito, como é um salmo bonito demais e bem pequeno, são só 10 versículos, eu vou ler o salmo todo para a gente poder ouvir toda a mensagem. O Salmo 24, vou ler aqui na minha Bíblia eletrônica. Salmo 24, vou ler na Almeida Revista e Atualizada. Geralmente eu uso a Nova Versão Internacional, mas esse salmo, como ele é muito saber todo de cor, então vou ler aqui nessa versão que ajuda melhor a facilitar o aprendizado. Salmo 24 é um salmo de Davi. O rei Davi escreveu esse salmo. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estaremos ouvindo a tua palavra agora, que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Nada possa atrapalhar esse agir, ó Deus, e que possamos realmente entender a tua boa, santa, perfeita, agradável vontade para conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos pensar hoje sobre quem pode subir ao monte do Senhor. É a pergunta que Davi faz no verso 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Falamos isso na semana passada, na live anterior, na quarta-feira passada. Fomos desafiados a subir ao monte do Senhor, ao monte Sião, ao monte que nós encontramos 3 coisas, né? Segurança, alegria e adoração. É claro que essa é uma linguagem figurada. Nós não necessitamos de estar em cima de um monte para que Deus nos dê atenção, ou mais atenção. Deus olha o nosso coração, e não o lugar em que estamos. Há aqueles que gostam de subir um monte para orarem, eu acho até interessante, eu acho até válido, porque lá é um lugar de silêncio, né? Você tem uma vista geralmente muito bonita, contemplativa, entendeu? Mas com aquela ressalva, Deus não vai te olhar mais atenciosamente se você está no monte ou no seu quarto de joelhos, que ele vai ver o seu coração. Quando Davi fala, né, e pergunta quem subirá ao monte do Senhor, quem vai, né, ao Monte Sião, nós vimos que estava se referindo ao monte onde estava parte da cidade de Jerusalém. Lá era o lugar do culto e lá nós encontramos segurança, alegria e adoração. É um lugar maravilhoso, é um lugar de bênção. Bom, para aqueles que querem subir ao monte do Senhor para ter segurança, alegria e adoração perfeitas, Davi, o salmista Davi, descreve então aqui no verso 4 3 condições necessárias para isso. 3 condições importantes para isso. Subir ao monte do Senhor vai nos proporcionar segurança,
alegria e adoração. E quem não quer ter segurança, alegria e adoração perfeitas a Deus? Porém, para subir, ele faz essa pergunta: quem poderá subir ao monte do Senhor? 3 condições são necessárias. Primeira condição, confira comigo aí, no verso 4, o que é limpo de mãos e puro de coração. Ele pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Primeira condição, o que é limpo de mãos e puro de coração. Pensa comigo no negócio aqui agora. Coisa tremenda é fazer alguma refeição com as mãos sujas, não é verdade? É uma falta de higiene total. Imagina, você chega em casa, da rua, depois de colocar, por exemplo, a mão no ônibus, onde todo tipo de mão é colocada, né? Ou após apertar a mão daquele amigo que você nem sabe ao certo, né, se ele lavou a mão depois que foi no banheiro, por exemplo. Você chega em casa e vai direto ao armário da cozinha e põe a mão naquele inocente biscoitinho que estava ali te esperando. E você com essa mão imunda, né? Vamos parar por aqui, porque só de pensar nisso, a Jaqueline já está me olhando ali com um olhar, né, de reprovação. Ainda mais, né, nesse tempo de pandemia. Vou confessar um negócio para vocês aqui. Eu tenho lavado tanto a mão, passando tanto álcool gel, que até o carimbo do Play Center, né, que apareceu aqui depois de décadas, no tempo que eu estava lá. Bom, mãos sujas é sinônimo de falta de higiene. Mãos sujas é sinal de falta de cuidado com o nosso corpo. Os orientais sempre têm um cuidado muito grande com o lavar as mãos. Nos tempos de Jesus, havia até todo um ritual para isso. As mãos eram lavadas várias vezes, eles lavavam várias vezes até a altura do cotovelo. Nós geralmente lavamos a mão, né, até o pulso, mais ou menos, mas os orientais lavavam até a altura dos cotovelos várias vezes, para somente depois elas serem consideradas limpas. Mas aqui, Davi diz que somente quem é limpo de mãos pode subir ao monte do Senhor. O que isso quer dizer para mim e para você? Somente pode subir ao monte do Senhor, um lugar de segurança, alegria e adoração, aquele que tem uma vida limpa, aquele que tem uma vida pura, aquele que tem uma vida santa, santificada, separada por Deus. Note bem, perceba uma coisa. Nós estamos em um mundo de pecado. Por isso, a mídia enfatiza tanto as notícias ruins, porque quer abaixar o nosso moral. Notícia ruim é que o ser humano é atraído naturalmente pelas coisas ruins. Você imagina, na situação que nós estamos vivendo de pandemia, quando mais precisamos de hospitais, cadê os hospitais de campanha? Inauguraram? O pessoal aproveitou, né, para roubar. Então, não está no pecado. Eu e você, nós somos pecadores. Mas há aqueles que têm o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Eu tenho, e espero que você tenha. Nós somos o quê? Lavados, redimidos pelo sangue de Jesus. Nós somos pecadores, nós cometemos pecado. Embora lavados e redimidos pelo sangue de Jesus, nós ainda estamos nesse mundo de pecado e continuamos a cometê-lo. As nossas mãos ficam sujas pelo pecado. Mas eu, como alguém que fui lavado pelo sangue de Jesus, não posso, de maneira nenhuma, me conformar em ficar com as mãos sujas pelo pecado. Eu preciso sempre o quê? Limpá-las. Eu preciso limpar as minhas mãos.
Ou seja, eu preciso limpar a minha vida. E como eu limpo as minhas mãos, como eu limpo a minha vida após ter sido justificado pelo sangue de Jesus. Eu lavo as minhas mãos, eu limpo a minha vida, eu limpo as minhas mãos através de uma vida de oração e de santidade. Uma coisa bem prática para você. Presta bem atenção no que eu vou falar aqui agora. Os atos que você pratica têm de ser apresentados a Deus como santos. Os atos que você pratica com as suas mãos precisam ser limpos. Quer dizer, tudo que você faz, tudo mesmo, tem que ter a aprovação de Deus. Aquele troco que talvez você tenha recebido a mais, você tem de devolvê-lo. Porque se faltar o troco vier errado contra você, você vai reclamar. Então, estou dando um exemplo bem fútil, bem simples, mas não é somente isso. Claro, todos os atos que eu pratico, tudo que eu faço, precisa ter a aprovação de Deus. Isso é ter mãos limpas. Isso é poder credenciar-se a subir o monte do Senhor. Perceba também que, além de ter as mãos limpas, logo em seguida, Davi coloca um complemento às mãos limpas, que é o quê? Pureza de coração. Momento, pergunta incômoda que o pastor pode fazer para a sua ovelha. Então, prepare-se para aquela pergunta incômoda que o pastor pode fazer para a sua ovelha. Se você é ovelha de outro pastor, já que você está me ouvindo, permita-me também incluir você nessa pergunta. Você quer ser aprovado por Deus em tudo que faz? Perguntinha incômoda, né? Você quer ser aprovado por Deus em tudo que faz? Ninguém gosta de ser reprovado. Ser reprovado na escola. Os maridos vivem sendo reprovados pelas esposas, né? As esposas têm uma capacidade de estarem sempre nos ajudando a serem melhores como seres humanos, como maridos, né? Como homens. Então, se a gente faz alguma coisa que não está certa, elas são as primeiras a nos reprovarem e conversarem com a gente, aquele jeitinho que elas sabem fazer, para que a gente se conscientize e pare de fazer aquilo. Não é bom ser reprovado. Ou, por exemplo, que você, estudante, ficar reprovado numa matéria, ficar reprovado de ano, é terrível. Ainda mais ser reprovado por Deus. Você quer ser aprovado por Deus em tudo que faz? Então, quando você tem as mãos limpas, o seu coração só desejará coisas boas, coisas santas, coisas de Deus. Quero subir ao monte do Senhor, um lugar de segurança, adoração e alegria. Eu preciso ter as mãos limpas, eu preciso ter uma vida santa, para que o meu coração seja puro. E para que o meu coração seja puro, eu preciso estar com as mãos limpas e desejar as coisas boas, as coisas santas, as coisas de Deus. Você tem lutado contra os desejos impuros do seu coração? Você se pega várias vezes por dia pensando ou falando coisas que não deveria pensar ou falar, coisas que não abençoam, coisas impuras? Isso é consequência de mãos impuras, mãos que não estão limpas. Por exemplo, você, que é minha ovelha, sempre ouve de mim que tem muita coisa na televisão que só traz maus ensinos. Novelas, então, né, só trazem maus ensinos, coisas ruins para a sua vida e sua família. É um tal de adultério, de libertinagem, enfim, novelas, seja de que canal for, é um festival de pecado. Mas você não tem conseguido parar de assisti-las. Você tem ouvido sempre para ter cuidado com aquilo que vê na televisão, no computador, pela internet. Mas, mesmo assim, não consegue deixar de dar uma olhadinha naquele site que não deveria olhar. Você tem recebido
ou participa de grupos no WhatsApp, ou no Instagram, ou no Facebook, seja em qual rede social, em que sempre se coloca uma imagem ou outra que não deveria estar ali. O que eu acho interessante, um dos grupos de internet que eu participo é dos meus colegas de caserna. E assim que esse grupo foi formado alguns anos atrás, a primeira coisa que o pessoal que não era nem crente, o pessoal que não é crente, eles colocaram algumas regras. E a primeira coisa, em respeito aos amigos que são evangélicos, não vamos colocar imagens pornográficas aqui. E isso tem sido uma constante. Já há anos que eu participo desse grupo, e o pessoal que não é crente respeita e não coloca. Às vezes, um coloca sem querer, porque vai compartilhando, os logo apaga, pedem desculpas. Mas, de repente, você participa de algum grupo em que não há essa regra e colocam aquela imagem e você não se pronuncia, você não pede. Meu querido, purifique suas mãos, purifique seus atos, purifique seus pensamentos, santifique-se, separe-se para Deus. E a consequência natural disso é que o seu coração será puro e só desejará coisas puras, coisas boas, coisas santas. Quando você limpa as mãos e o seu coração fica puro, naturalmente e abençoadamente, você não terá mais desejo de coisas impuras, mas só desejará aquilo que provém de Deus, aquilo que vem de Deus, aquilo que é de Deus. Isto é estar no monte do Senhor. Mas há uma segunda coisa, um segundo requisito para subir ao monte do Senhor, o lugar onde nós temos segurança, alegria e adoração. Primeiro requisito, limpo de mãos, puro de coração. Segundo requisito do verso 4 do Salmo 24 é: quem não entrega a sua alma à falsidade. Esse é um verso bem interessante, uma parte bem interessante. Algumas outras versões da Bíblia trazem a seguinte tradução. A Nova Versão Internacional diz que não recorre aos ídolos. A Nova Tradução na linguagem de hoje diz que não adora a ídolos. A Almeida Revista e Corrigida diz que não entrega a sua alma à vaidade. Esta condição para subir ao monte do Senhor parece até um contrassenso, um absurdo, uma incoerência. Por quê? Respondo. Aqui diz que somente podem subir ao monte do Senhor e desfrutar da sua alegria, segurança e adoração aqueles que realmente querem subir. Como assim? Pensa comigo. O que é idolatria? Aqui, nesse contexto, idolatria não é só adorar falsos deuses. Aqui, nesse contexto, idolatria é colocar o seu coração naquilo que não é da vontade de Deus para a sua vida. Porque quando eu coloco o meu coração naquilo que não é a vontade de Deus para a minha vida, eu estou tirando Deus do lugar que só a Ele pertence, que é o primeiríssimo lugar da minha vida, estou colocando outra coisa. Isso é idolatria. O que é? A segunda coisa para a gente entender essa parte é que é entregar a alma à vaidade. O que é vaidade? Nesse contexto, vaidade é fazer aquilo que o seu coração quer, fazer aquilo que o seu coração deseja. Então, nós podemos entender que nessa parte do verso 4 do Salmo 24, Davi quer dizer o seguinte: somente subirá ao monte do Senhor, somente se credenciará a subir o monte do Senhor aquele que realmente o quer fazer, colocando a sua vontade, o seu desejo, o seu amor, a sua vida na vontade soberana e absoluta de Deus. Subirá ao monte do Senhor aquele que resolutamente, eu posso dizer, resolutamente, corajosamente quer a vontade de Deus na sua vida e não a sua própria. E não a sua própria. E eu
aproveitando o dia do pastor, posso citar aqui como exemplo desse resoluto e corajoso desejo de fazer a vontade de Deus na nossa vida, citar o Paulo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era alguém muito importante na sociedade de Jerusalém. O apóstolo Paulo era alguém que de uma cultura, né? E depois de Jesus, Paulo foi o maior pregador. Como Paulo, ele foi o maior cristão de todos os tempos, fundou inúmeras igrejas, preparou muito, mas Paulo terminou os seus dias numa prisão, num calabouço. Paulo tinha tudo para ter uma vida de poder na sociedade de Israel, na sociedade de Jerusalém, mas morreu decapitado, segundo a tradição, os historiadores, esquecido, numa prisão, num calabouço frio, escuro, na cidade de Roma. E eu posso imaginar, isso não está na Bíblia, mas posso imaginar o dia em que o responsável pela prisão anda por aquele corredor frio e escuro, chega na cela onde estava Paulo, e a cela lá, naquele tempo, meus queridos, não tinha esse tal de direitos humanos que tem hoje mesmo para quem é presidiário, não. A coisa era totalmente horrível. O sujeito era jogado lá. Quando tinha uma refeição, uma por dia, não tinha cama, o sujeito era esquecido mesmo, era horrível, era um calabouço. E Paulo, que passou a parte da sua vida pregando o evangelho, fundando igrejas, vive um contexto que é totalmente oposto ao que a teologia da prosperidade fala hoje. Ele é levado por aquele carcereiro até o local da sua morte. E ali eu imagino, por exemplo, o Carrasco perguntando para ele: Paulo, você tem algumas últimas palavras antes de ser morto? E Paulo pode ter dito assim: eu tenho. Tudo que eu fiz, toda a minha vida, eu fiz para a honra e glória do Senhor Jesus. E ali ele é morto. Meu querido, corajoso. Quando eu falo que a gente tem que ter coragem para fazer a vontade de Deus, é isso que eu estou me referindo. Porque a vontade de Deus é sempre desafiadora para a gente. A vontade de Deus sempre é confrontadora. Para um pastor, vocês sabem muito bem, quem é minha ovelha sabe muito bem, o que eu tinha direcionado para a minha vida, o que Deus me proporciona, foi muito diferente. Um pastor, ele corajosamente coloca a vida dele, da sua família nas mãos de Deus e confia no sustento de Deus, confia na direção de Deus, confia no propósito de Deus para a sua vida. E isso não é só para o pastor, mas para todo cristão. Quantas vezes Deus já te mostrou claramente que a vida que você está levando não é a vida que Ele quer que você viva. A vida que você está levando é muito diferente daquela que Deus quer para você, que Deus planejou para você. Lembra o que diz lá o profeta Jeremias? Desde o ventre da sua mãe eu te conheci, desde o ventre da sua mãe eu te formei. Meu querido, minha irmã, Deus, desde o ventre da sua mãe, tem um plano para você, tem uma vida muito melhor para você, mas que você corajosamente tem que estar ali presente e fazer a vontade de Deus. Amado irmão, amada irmã, não recorra aos seus ídolos, não entregue a sua alma à vaidade, não busque o seu interesse, o seu querer, mas suba ao monte do Senhor, fazendo aquilo que Ele quer que você faça, vivendo a vida que Ele quer que você viva e que preparou para você com tanto amor, ao ponto de dar o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem pode subir ao monte do Senhor?
chegamos à terceira e última condição escrita pelo salmista Davi. Quem pode subir ao monte do Senhor? Não, aquele que não jura dolosamente. O que é jurar dolosamente? Nós podemos entender melhor essa expressão através de outra, que volta e meia nós ouvimos nos noticiários. Crime doloso. Crime em que há dolo. O que é isso? Crime doloso ou em que há dolo é aquele delito cometido pela pessoa, pelo criminoso, consciente e deliberadamente. Ou seja, é o crime que a pessoa quis fazer, é o crime que a pessoa planejou, é o crime que a pessoa arquitetou com toda a raiva que tinha no seu coração. É diferente do crime culposo. Quem pratica não fez o crime com essa intenção, não planejou. A punição para esse tipo de crime é bem diferente. Mas aqui o salmista fala que quem quer habilitar-se a subir ao monte do Senhor não pode jurar dolosamente. O que é isso? Quem quer habilitar-se a subir ao monte do Senhor não pode viver de fazer promessas falsas ao Senhor. Eu vou explicar melhor para você entender. Quantos sermões você já ouviu em toda a sua vida? Quantas mensagens você já ouviu em toda a sua vida? Minha, por exemplo, eu estou há 18 anos na Igreja Batista da Prata. Multiplica aí 11 meses, porque um mês eu estou de férias, 11 meses, 4 domingos, geralmente de manhã, de noite, quarta-feira, vai dar um número muito grande. Você já ouviu muitos sermões meus, fora de outros colegas pastores. E quantas vezes, nesses sermões, nessas mensagens, nessas pregações, Deus falou ao seu coração para que você modifique a sua vida, seu modo de viver, e aí você é tocado, o Espírito Santo fala ao seu coração, e aí você faz um voto, você promete, e você determina para você, não determina para Deus, esse negócio de determinar para Deus, não, isso é errado, você determina para você mesmo, eu vou mudar. Você faz uma aliança, faz um voto a Deus e diz, eu vou mudar, porque hoje o Senhor está falando ao meu coração, e não muda. No primeiro dia você até que faz diferente, mas aí vem o segundo, o terceiro dia, o quarto dia, e tudo vai voltando a ser como era. Amado, isso é jurar dolosamente, enganosamente. Em outras palavras, jurar dolosamente é não aperfeiçoar a sua vida de cristão. E isso implica que eu e você, que nós precisamos nos aperfeiçoarmos como crentes, melhorar como pessoas. Porque se você não melhora como crente, se você não é um homem, uma mulher que possa melhorar como ser humano, então o sacrifício de Jesus não fica completo na sua vida. Cumpra o que você promete para Deus. Cumpra os seus votos. Não jure dolosamente, porque assim você vai sendo moldado pelo Espírito Santo de Deus, vai moldando para melhor e vai ser uma pessoa abençoadora. O que você quer ser conhecido? Fale francamente, responda francamente. Por uma pessoa poderosa? Ali está um cara que tem muito poder. Ali está uma mulher que é influencer, né? Usando uma palavra de hoje em dia, influencia em tudo. Ou ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Eu prefiro ser conhecido como ali vai um homem de Deus. Que adjetivo maravilhoso é esse? Que conotação maravilhosa é essa? Ser conhecido como um homem de Deus, uma mulher de Deus, o sacrifício de Jesus sendo completado na minha vida, eu melhorando, sendo uma pessoa que é abençoadora na vida dos outros. Eu posso transformar, abençoar a vida dos outros em Cristo
com a palavra, com uma oração, com uma atitude, com um olhar. Concluindo, o Salmo 24 nos desafia a subir o monte do Senhor, para termos segurança, alegria e adoração perfeitos. Mas para subi-lo, nós necessitamos de uma vida de santidade, mãos limpas, buscando sempre a vontade do Senhor em nossa vida e não viver de falsas promessas, não jurar dolosamente, mas sempre cumprindo os nossos votos ao Senhor. Meu querido, meu desejo é que você suba ao monte do Senhor e seja não só um homem, uma mulher abençoado, mas subindo o monte do Senhor, um lugar de segurança, de alegria e de adoração, você seja um homem, uma mulher abençoadora. Que Deus possa te abençoar abundantemente. Amém?